Evangelho, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória de Santo André de Soberal e Santo Ambrósio Francisco e companheiros mártires. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faz a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. Hoje, em memória de Santo André de Soberal e Santo Ambrósio Francisco, sacerdotes e seus companheiros mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva novamente para o 10º capítulo do Evangelho de São Lucas e nos entrega a belíssima parábola do bom samaritano, juntamente com a celebração da memória dos mártires do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Para introduzirmos a festa, ou a memória, melhor dizendo, dos nossos mártires brasileiros, eu gostaria de ler para vocês a apresentação biográfica que a Liturgia das Horas hoje, ou melhor, que o iLiturgia hoje nos apresenta. Assim todos nós podemos conhecer um pouquinho da história e focalizarmos, ao ouvirmos essa história, a partir da referência do Evangelho de hoje, do testemunho da misericórdia. Santo André de Soberal era sacerdote jesuíta, nascido em São Vicente, São Paulo. Foi ser missionário para ajudar na evangelização dos indígenas no litoral do Nordeste. Depois de passar ao clero diocesano, foi pároco em Cunhaú, Rio Grande do Norte. Ali onde foi martirizado no domingo do dia 16 de junho de 1645. Durante a celebração da missa, junto com outras 69 pessoas que lá estavam. O martírio ocorreu no período da ocupação holandesa no Nordeste do Brasil e foi realizado por protestantes calvinistas huguenotes que moveram uma sangrenta perseguição contra os católicos ali já residentes. A capela foi cercada por índios e soldados holandeses, que trucidaram a todos. Morreram por causa de sua fé católica. Ao saberem do massacre de Cunhaú, muitos moradores de Natal e arredores procuraram refúgio no Forte dos Reis Magos,
está no litoral de Natal. No dia 3 de outubro de 1645, foram levados junto com o padre Ambrósio Francisco Ferro para as margens do rio Uruaçu, perto de Natal, onde os esperavam índios e soldados holandeses armados. Um pastor calvinista tentou demovê-los de sua fé católica, mas todos resistiram e então foram cruelmente trucidados ali mesmo às margens do rio. Santo Ambrósio Francisco Ferro, sacerdote português, nascido nos Açores, atuava como pároco em Natal desde 1636. Com ele foram martirizadas outras 80 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. São Mateus Moreira foi um dos leigos martirizados, e sua bela profissão de fé na Eucaristia foi recolhida nesta hora. Ao lhe ser arrancado o coração pelas costas, vivo ainda, pronunciou suas últimas palavras: Louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por isso, com a aprovação da Santa Sé, a CNBB o proclamou padroeiro dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. De fato, o Brasil possui um outro grupo de protomártires que entregaram sua vida por Cristo e pelo Evangelho bem mais cedo. Trata-se do beato Inácio de Azevedo e seus 39 companheiros mártires. Padre Inácio, um jesuíta português, já havia estado antes no Brasil, e vendo a imensidade da missão a ser desempenhada nesta terra, regressou à Europa para buscar colaboradores. No retorno ao Brasil, ao largo das Ilhas Canárias, o seu navio, que levava 39 missionários, foi abordado por piratas anticatólicos, ou seja, também que faziam parte da perseguição naquele momento calvinista. No dia 15 de julho de 1570, os corsários, então, mataram Padre Inácio e seus 39 companheiros. Eram 31 portugueses e 8 espanhóis, que vinham para as terras brasileiras anunciar o Evangelho. Eles foram beatificados pelo Papa Pio IX, já em 1854. E a memória litúrgica desses protomártires do Brasil é celebrada no dia 17 de julho. Embora apenas o próprio Padre Inácio de Azevedo tinha estado no Brasil, de fato, esse grupo de 40 mártires entregou sua vida até o martírio pela evangelização da nossa pátria. Mesmo antes de terem pisado na terra de Santa Cruz, encontraram a cruz do martírio. São mártires da fé, testemunhas do Evangelho de Cristo e do ardor missionário que os animava e que se destinava ao cuidado da nossa terra e do nosso povo. Os mártires testemunham a força do Evangelho e o valor supremo do reino de Deus, pela qual vale a pena entregar tudo, até a própria vida. Recordar os nossos mártires, portanto, é valorizar o testemunho que eles deram em favor de nossa fé. Sua coragem e constância, mesmo diante da tortura e da condenação à morte, fortalecem nossa fé e nossa coragem, mesmo quando o caminho é difícil e a cruz se faz pesada. Os santos e mártires são os grandes cristãos e membros exemplares da Igreja Católica. No dia 15 de outubro de 2017, o Papa Francisco proclamou santos os 30 protomártires do Rio Grande do Norte. Padre André de Soberal, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus 27 companheiros leigos. Homens, mulheres e crianças. O Papa São João Paulo II os havia beatificado no dia 5 de março do ano 2000, na Praça de São Pedro, em Roma. Na verdade, o número desses mártires é bem maior, mas os nomes da maioria deles são desconhecidos. E aqui a gente viu a apresentação de números e depois uma conclusão com um número inferior, porque esses são os nomes cujo registro histórico ficou
identificado. O número dos 40, deixa o padre pegar aqui de novo, são 80 na primeira numeração, e na segunda numeração são 69. Esse era o número declarado por aqueles que sobreviveram à execução. Mas o nome daqueles que foram levados para a execução é uma quantidade menor. Então a gente faz sempre um processo de beatificação em base ao registro nominal daqueles que foram conduzidos à morte, né? Então são 30 os nomes registrados. Temos o registro de 30 daqueles que foram executados, enquanto os demais foram executados e não ficou um registro sobre aquelas pessoas. Muitas vezes o registro acaba sendo fulano de tal e aqueles de sua casa. Fulano de tal e a sua família. Mas a sua família, o fulano de tal e irmãos. Mas o fulano de tal e irmãos significa um adulto com filhos, sua família e seus irmãos, que podem ter sido capturados com os filhos e com a família. Mas o registro que fica é apenas do fulano e seus irmãos. E o máximo que a gente pode chegar é a conclusão de agregação dos irmãos. Mas nem isso a gente pode fazer especificamente, se não é dito o número que são. E depois, se a gente descobre que aquela pessoa, por exemplo, tinha 12 irmãos e só 3 de seus irmãos foram levados à execução, como a gente vai saber qual dos 3 foram executados para poder fazer o acréscimo nominal? Então a gente faz o número total daqueles que foram declarados, levados à execução, e o registro histórico fica apenas daqueles nomes que são identificáveis historicamente. Mas como acabei de falar para vocês, assim como poderia ter um número a mais não identificado, ainda poderia ser mais abundante do que esse mesmo número, né? Pegando o exemplo, se eu digo que é fulano e seus 3 irmãos e família, não significa só que sejam os 3. Poderiam ser, além dos 3 irmãos que não vão vir registrados, só vão vir registrado o fulano, de quem se sabe o nome, mas ainda tem os 3 irmãos e a família deles, que poderia ser uma família bem numerosa, que poderia ter incluído a esposa e digamos que cada um deles tivesse de 7 a 8 filhos, também a execução das crianças. E esse número aumenta exponencialmente. Então, tudo isso para poder dar uma referência histórica a mais e a respeito do registro, né? Como normalmente é feito o registro dos mártires. Mas o testemunho heróico desses nossos irmãos na fé. Desgraçadamente, aqueles que também se diziam cristãos estiveram à frente desse massacre brutal, que teve, obviamente, outras participações. A gente não tem aqui só uma questão direta de ódio à fé, mas estamos num período onde se tenta impor um processo de dominação e de separação, de segregação entre os povos daquela região. E vimos essa cena acontecer. No momento em que foi pedida a entrega da fé, eles não entregaram. Permaneceram firmes no Senhor. Deram um testemunho de fidelidade. Aqui a gente olha a passagem, ou a parábola do bom samaritano, e a gente percebe que o interlocutor de Jesus, que é o mestre da lei, se aproxima diante do Senhor e lhe faz uma questão para colocá-lo à prova. Aquele que conhece a verdade, ele se apresenta diante do Senhor não para a defesa da verdade, mas para colocá-la em questão. Quantos meus irmãos e minhas irmãs são aqueles que conhecem o Evangelho de Cristo, mas não se levantam para defender e proclamar o Evangelho de Cristo, mas para colocar em questão o Evangelho. Ou seja, para tentar fazer com que o Evangelho seja, de alguma forma, mais favorável ao que eles querem, ao que eles esperam da própria vida. Assim,
aquele mestre da lei também conhecia muito bem a Escritura e a cita com maestria, com perfeição. E nós vimos isso no versículo 26. Entretanto, na hora de concluir quem é o próximo, pegando a própria citação do texto, ali acontece a resistência. A medida do próximo, que deveria ser a um outro filho de Israel como ele, não enquadrava com tudo aquilo que o Senhor disse ao longo da tradição dos profetas. Porque a misericórdia do Senhor é sem limites. Quando Jesus apresenta a ele o tema da misericórdia, esse tema não é desconhecido a ele, mas é aquela parte do Evangelho que não se adequa ao que ele gostaria que fosse. É aquela parte do Evangelho que não vai de encontro à ambição do seu coração, como homem que conhece o Evangelho. Por isso coloca à prova o Senhor. Às vezes a gente pensa que o Senhor está falando uma grande novidade, dizendo para ele agir com misericórdia. Não, não. Isso já aparece no Salmo e nos profetas abundantemente. O que acontece é que o coração dele não estava disposto a acolher toda a verdade de Deus em sua vida. E por isso, ele vai diante daquele que é a verdade e a vida e o coloca à prova. Não para se unir, mas para que ele confesse em favor de sua opinião e de sua vontade aquilo que ele acredita ser o que é melhor, que não é necessariamente o que Deus lhe pede. E o Senhor, então, como nós já sabemos, apresenta uma parábola, e a parábola tem sempre aquele efeito chocante, do qual nós já falamos. Ele coloca um hebreu, ou seja, um judeu, um filho de Israel, que desce da cidade de Jerusalém a Jericó, que era considerada uma cidade, todos conhecem a história da queda das muralhas de Jericó. Era uma cidade considerada maldita, sem a bênção do Senhor, uma cidade a ser conquistada, a ser dominada, porque nela o nome do Senhor não era glorificado. Então, essa grande marca a respeito de Jericó, como lugar não bendito, né, como lugar a ser conquistado, como lugar impuro, vem trazida durante a história. E Jesus já começa com essa imagem, é um tanto desconcertante. Mas como se não bastasse ser desconcertante, ou seja, um homem descer pelo caminho à cidade de Jericó e cair em embaraços nas mãos de um ladrão, não seria, se a gente considera que ele já está realizando um ato que não seria meritório de respeito, porque se para um filho de Israel entrar na casa de um pagão poderia consistir em um ato de impureza, né? Descer para uma cidade como essa é sempre de uma ambiguidade enorme. Tratava-se de um comerciante, tratava-se de alguém que iria lá, com qual finalidade? Indo até lá, ele contrai pela condição da própria cidade, pela disposição jurídica, segundo a tradição rabínica, ele contrai uma falta, uma impureza, mas mais complexo se torna quando o Senhor diz que um sacerdote e um levita, que são dois homens conhecedores da lei, descem também em direção à mesma cidade, vendo o homem naquela condição, não o toca. Cada qual, pela sua razão, muito provavelmente, ignoram aquele que estava sangrando por terra, aquele que estava numa condição de completa miséria. E eis que um samaritano, um que não é da casa de Israel, agiu com misericórdia por ele. E o ato de misericórdia, como nós conhecemos, ele é envolvido de diversos elementos, e aqui o Senhor está apresentando a si mesmo, né? Ele é o bom samaritano, na parábola, em que, descendo da própria montaria, o que mostra que tratava-se de uma pessoa nobre, não vinha a pé, ele desce da própria montaria e cede
a montaria que é um sinal de nobreza, aquele que fora outrora desprezado, agora vem acolhido, e não apenas acolhido, mas elevado a um grau de nobreza que não poderia ter por si, porque ele caindo nas mãos de ladrões, não se fala que foi roubada a sua montaria, mas se fala que ele caiu nas mãos de ladrões. Então, muito provavelmente era um peregrino a pé, como todos os outros daquela região. Então, ser colocado sobre a montaria significa ser acolhido com uma dignidade a mais. A gente pode ver isso apenas como um simples gesto de bondade de alguém que, ao invés de carregar nas costas uma pessoa machucada, bota em cima do cavalo e vai a pé, né? O que facilita bastante a vida de quem está prestando ajuda, além de ser um bem para a pessoa. Mas essa é uma interpretação que não traz o valor simbólico da parábola que o Senhor está construindo ali, né? Então, ele poderia ter falado de um homem que vinha a pé e que de alguma forma ajudava aquele que estava ali. Mas ele apresenta alguém que traz uma nobreza a mais e dispõe essa nobreza em favor. Além de ter parado para prestar o socorro, que em si já tem o grande elemento da misericórdia, ele se despe, ele tira de si aquela nobreza que lhe é própria e reveste aquela pessoa com isso. E isso se manifesta ainda sobre outros dois elementos, que é o fato de que era um viajante precavido e preparado. Era um viajante que sabia que poderia ele mesmo estar exposto a situações difíceis, pois levava consigo o óleo dos guentos da ferida, que poderia ser usado nos pés, poderia ser usado nas pernas, depois de uma longa montaria, poderia ser usado por feridas como essa, de alguém que veio fazer algum mal, e também o vinho, que faz a asepsia dos ferimentos. Então ele era alguém preparado para uma viagem. E ele toma aquilo que era para si e dispõe em favor do outro. O que significa dizer que ele trata o outro como a si mesmo. Em dois pontos: no cuidado direto com a sua humanidade e na investidura da sua dignidade. Então, começando a ver aqui a imagem de Jesus bem forte para nós, que tomou sobre si as nossas dores, e o peito do Senhor se colocou entre a lança do antigo inimigo e o nosso peito que estava destinado à morte eterna, e deixou-se transpassar por amor de nós, e o seu sangue se tornou bálsamo de vida para a nossa salvação. E os padres da igreja nos escrevem. Estão percebendo que lindo? Então, tomou daquilo que era seu e ofereceu, e com a dignidade que era sua, o revestiu. E dessa forma o levou. E assim foi como aquele homem chegou na hospedaria. Aqui entra eu e você. Mas como assim, Padre Fábio? O nosso primeiro olhar, e o olhar que nos toca, como a gente está vendo, é para a atitude do samaritano, a atitude misericordiosa que ele está tendo em relação àquele homem. E nós estamos vendo agora alguns elementos dessa atitude misericordiosa. Mas agora vamos passar a um outro cenário. Ele entra na hospedaria. E o homem da hospedaria, da pensão, o proprietário, vê aquela cena. Ele vê a forma como o bom samaritano está cuidando daquele homem. A forma como o homem entra semi-morto na hospedaria, mas cuidado com todo o amor da parte do samaritano. É a partir daí que o Senhor fala. Ele tira do que é seu, as moedas, e entrega nas mãos daquele homem e diz para ele: continue cuidando dele até que eu volte. O Senhor não nos entrega a vida de nossos irmãos e irmãs em nossas mãos sem antes nos dar o que é necessário para que nós possamos cuidar dele. O Senhor não nos entrega a vida de nossos irmãos e de nossas irmãs em nossas mãos sem antes mostrar para nós como cuida deles. O Senhor nos entrega a cada um deles, dispondo primeiro por eles os bens
que são seus e tendo também elevados a uma dignidade que só Ele poderia fazer. Em outras palavras, Ele não nos chama a realizar a misericórdia e o cuidado pelo próximo, sem dispor por nós o que será necessário para a nossa oferta nessa escolha, e sem ter Ele mesmo começado por primeiro a realizar aquela obra de misericórdia. O dono da pensão continua o que o bom samaritano começou, mas ele só vai conseguir continuar isso se ele escolher ser como o bom samaritano. Os meios para isso são o testemunho que ele viu, a entrega que o samaritano fez e as moedas que ele deixou. Então, ele tem o apelo do Senhor, o apelo do samaritano, que pede para que faça, para que se una a ele. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele tem um testemunho, porque ele está vendo como o samaritano cuidou e está cuidando daquele homem. E o terceiro ponto, entregou a ele as moedas. Então nós temos o chamado de amor do Senhor, nós temos o testemunho de compaixão do Senhor, que pode ser também, que precisa ser um elo. O nosso coração vai estabelecer um elo no seguimento de Cristo quando for um coração de compaixão. Um coração capaz de olhar a forma como o Senhor trata e que deseja tratar como Ele. A forma como o Senhor cuida e que passa a desejar cuidar como Ele. Mas não só olhando para o Senhor, mas vendo o drama do outro onde está. A compaixão aqui se move sobre esses dois trilhos do trem. O trem corre sobre dois trilhos. O primeiro trilho é a dor do outro na condição em que se encontra. Esse é o primeiro momento, ou melhor, esse é o segundo momento de compaixão. O primeiro momento de compaixão que a gente vê na parábola, paradoxalmente, é o fato de você ver um homem nobre, de pé, levando na sua montaria um desconhecido na condição em que estava. Então, o primeiro ato de compaixão é você ver a bondade daquele que traz o outro naquela condição. Mais do que chamar a atenção a dor do que caiu nas mãos do ladrão, chama a atenção o amor daquele que cuida desse que caiu nas mãos do ladrão. Então, o primeiro impacto ao abrir-se a porta é ver aquilo que aquele homem, que traz consigo todos os símbolos, como a gente já falou, da nobilidade, etc., do que é seu, o que aquele homem fez, o gesto daquele homem pelo outro que está sofrendo. E depois vem o segundo ponto, que é a compaixão imediata. Você está vendo uma pessoa em sofrimento, você sente, se o teu coração é minimamente de carne, vamos colocar assim, né? Você sempre tinha um movimento de compaixão natural por aquele que está sofrendo. Mas o que realmente salta aos olhos é ver aquilo que foi feito por aquele que está ali de pé, ao lado do cavalo, trazendo aquele que é um moribundo, mas que está recebendo os cuidados de amor. Então o trem não vai seguir para frente se não tiver sobre esses dois trilhos. Se a gente não se comove e não vai em comunhão pela compaixão no testemunho de Jesus e pelo sofrimento do irmão. As duas realidades devem estar juntas para que a compaixão seja realmente estável e segundo o coração de Deus. Porque aprendemos de Cristo a viver a compaixão que sentimos. A comoção pelo outro em sofrimento é algo quase espontâneo, como eu dizia, para quem minimamente tem uma disposição de amor no coração. Mas saber amar o que sofre, saber o itinerário do cuidado por aquele que sofre, isso a gente precisa sim da inspiração de Deus para poder realizar. E será olhando para o modo como Ele cuida que nós vamos aprender a cuidar de nossos irmãos e irmãs, com um cuidado justo, com um cuidado que seja capaz de restabelecer não só a saúde, mas a dignidade do outro. O cuidado que eleva o outro a uma dignidade que ele não tem por si, mas que só o teu cuidado vai poder ajudá-lo a se elevar a essa dignidade. Então aquela dignidade nobilitária ele não tinha,
mas é a escolha da forma como o Senhor cuida dele que eleva ele a essa dignidade. Então é importantíssimo que isso esteja presente na nossa vida se queremos realmente realizar a caridade e a misericórdia segundo o coração de Deus. Então o primeiro passo, como falávamos, é o Senhor que fala, ou seja, é o Senhor que vem até nós e pede para que cuidemos. O segundo passo é esse da compaixão, que se divide nesses dois olhares que não são separados, precisam estar juntos, são distintos e precisam estar juntos. E o terceiro passo é o fato de que Ele nos entrega o que é necessário para, e ao mesmo tempo nos promete que virá em nosso encontro e reconhecerá o que foi oferecido. Nessa certeza é que nós somos chamados a caminhar. Assim como os nossos mártires no Nordeste do Brasil entregaram a vida e colocaram tudo de si para que a dignidade de Cristo fosse defendida e testemunhada em nossa terra, também nós somos chamados a colocar tudo de nós mesmos diante da voz do Senhor, que nos chama a agir com compaixão e misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos mártires de Uruaçu e Cunhaú, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão da Rainha dos Mártires, a Beatíssima Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.